Olá, bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. O nosso vídeo de hoje é um passo a passo de corte de costura desse vestido aqui, que eu já modelei no vídeo passado. Se você quiser também acompanhar o vídeo com a modelagem, é só procurar que tem tudo aqui no canal para você. Esse vestido tem essa alça super charmosa, né, que a gente chama de alcinha frufru, com elástico, que fica super confortável. A parte aqui de baixo foi cortada toda no viés do tecido, que dá um caimento bem diferenciado. E quem tiver interesse em comprar o molde dessa peça, o molde em PDF, uma grade completa com os tamanhos do PP ao GG, o link de compra fica fixado aqui no primeiro comentário e também na descrição do vídeo. E para quem está aí querendo acompanhar todo o passo a passo do corte e da costura, essa peça também é toda forrada, então vale a pena assistir. Vem comigo, vamos para o vídeo. E aqui, para fazer esse vestido, eu vou usar esse tecido que é um viscoseda, ele é bem semelhante à sedinha, ele só é um pouquinho mais fino e tem mais caimento. Mas você pode também usar outros, viscose, viscolinho, um crepe, todos ficam bem para esse tipo de peça. Em termos de quantidade, eu tenho aqui 2 metros, mas para o tamanho entre o M e o P é cerca de 1,80 m. A parte de baixo do vestido e as costas, ela vai ser cortada toda no viés do tecido. E eu vou mostrar para vocês certinho aqui como que eu faço essa dobra do tecido para cortar no viés. Aqui eu tenho a largura do tecido, né? De uma orelha à outra, nós temos a largura. E para cortar no viés, eu dobro colocando da seguinte forma. Pego essa parte aqui, que foi do corte, né? Que é a largura, e coloco aqui certinho com a orelha do outro lado. Dessa forma aqui, como eu estou mostrando. Aqui eu tenho a orelha e aqui eu tenho a parte que foi do corte, ou seja, da largura. E aqui, né, que eu chamo em formato de lenço, dobra em formato de lenço, aqui onde eu estou mostrando, fica o viés do tecido, que é exatamente onde eu vou posicionar as peças. Agora, eu vou organizando aqui todo o tecido para ficar todo com esse formato, ó, colocando assim certinho a parte do corte na orelha do tecido. É preciso ir arrumando aqui esse tecido para não ficar nada assim retorcido, nem formando dobrinhas, para que a nossa parte aqui, ó, que é do viés, fique certinha. Aqui com o tecido devidamente posicionado, tudo certinho, eu venho agora com a parte frente, a parte de baixo do vestido, e vou posicionar o molde da seguinte forma. Esse meio aqui, ó, essa linha do centro, eu vou colocar na dobra do tecido, posicionar aqui certinho, e aqui do lado eu venho com a lateral, tá? Isso porque nós temos aqui a fenda, então precisamos posicionar dessa forma para que fique aqui com as margens de costura. Então, vou posicionar aqui certinho, vou colocar aqui os pezinhos. Se você preferir, você pode colocar alfinetes. No caso aqui, eu vou colocar esses pezinhos para segurar. E agora eu posso vir aqui fazendo o corte. Vou iniciar aqui na parte de cima, ó, que é o recorte, e nesse ponto eu vou cortando com o tecido dobrado da forma que ele está, ou seja, cortando as 2 camadas do tecido até chegar aqui na lateral. Então, venho cortando assim, acompanhando a borda do molde, já tá com margem de costura, tudo certinho. Então, cortei. E vou passar aqui para a parte da barra. Aqui nessa parte da barra, eu vou cortar também nas 2 camadas do tecido até esse ponto aqui da fenda. E chegando nesse ponto, eu vou precisar pegar aqui, ó, só uma camada do tecido. Então, prestem atenção nessa parte para que o corte de vocês fique da forma correta. Vou cortando aqui só uma camada do tecido, continuo cortando a lateral, só nessa parte de cima, porque se eu cortar com as 2 camadas do tecido, a parte de baixo vai ficar sobrando as margens de costura. Então, por isso precisa ser dessa forma. Finalizado aqui essa primeira parte, ó, veja que só cortei aqui a camada de cima do tecido. Vou cortar aqui abrindo essa parte da costura, né, que vai formar a fenda também. E nessa parte fiquem atentos, porque
eu estou cortando só o tecido que está em cima, não estou cortando aqui as duas camadas. Então, feito isso, posso retirar aqui essa parte. Vou retirando aqui a lateral e agora eu vou dobrar, ó, aqui eu tenho uma margem de costura também para formar a fenda. Vou dobrar aqui o molde certinho. Só dar uma arrumadinha aqui que ele fica dobrando um pouquinho para a parte de baixo. Vou reposicionar aqui o molde. Coloco aqui certinho na dobra, encaixando o centro na dobra. Vou prender aqui novamente com os pezinhos. E agora eu venho cortando a camada que tá aqui, né? A camada que sobrou do tecido. E assim o meu corte fica correto. Daria para cortar também, gente, aberto, né? Com esse molde aberto. Porém, eu acho sempre que dá mais trabalho, tem que ter mais espaço, dá mais trabalho para arrumar o tecido no viés. Então, dessa forma aqui, eu acho que fica bem mais prático. Espero que tenha dado para vocês entenderem aqui certinho. Então, já finalizando aqui, essa parte, eu vou retirar aqui e mostrar. Ficou assim certinho. Colocar aqui a lateral, veja que tá certinho aqui o corte. Quando a gente corta com o molde aberto, às vezes essa parte aqui fica do avesso, né? A parte lateral. Então, aqui tá certinho. Vamos agora para a parte costa. Coloquei aqui da mesma forma, ó, veja que continua dobrado no viés, com o formatozinho de lenço. E agora eu venho posicionando a parte costa. Para a parte costa não tem questão de ficar na dobra, porque ela tem uma costura no centro costa, né? Então, só posicionei e vim fazendo o corte. Agora, com o meu tecido normal aqui, porque a parte do busto eu não vou cortar no viés, nem o busto e nem as alças. Então, tá dobrado aqui normalmente o meu tecido no sentido do comprimento. Eu vou posicionar o moldezinho aqui do busto, posiciono aqui retinho e venho fazendo o corte. Eu vou precisar cortar isso aqui 2 vezes no tecido dobrado como está. Então, já finalizando aqui a primeira parte, segunda parte também. E aqui para as alças, eu continuo cortando no sentido reto do tecido, tá? Vou posicionar aqui na largura, o tecido está dobrado. Posiciono o meu molde dessa forma e venho também fazendo o corte. Finalizado o corte das alças, vamos para o corte do forro. Para o forro eu vou usar aqui o mesmo molde, só vou precisar fazer uma dobra aqui. Então, eu vou iniciar marcando a altura que eu quero a fenda. E aí, vocês coloquem de acordo com o gosto de vocês. Então, eu vou marcar aqui, ó, exatamente a altura que eu quero da minha fenda. E vou fazer uma dobra aqui no molde. Eu faço sempre uma dobra um pouquinho abaixo, ó, uns 5 centímetros aqui para baixo da altura da fenda. Dobro aqui o molde, vou fazendo aqui um formatozinho curvo para lateral, para não formar bicos. Então, ficou dessa forma, ó, dobrei aqui toda a parte do molde. A parte costa, eu vou deixar um pouquinho maior aqui para o centro. Então, vou medir aqui para ver qual foi a altura que eu deixei. E aqui na lateral, eu já dobrei a mesma quantidade. Para o centro aqui das costas, eu vou descer um pouquinho mais. Então, eu vou deixar aqui uma curva, deixando ele um pouquinho maior aqui para o centro do forro das costas. Mas aí, opcional, vocês podem fazer assim ou não, ó. Deixei aqui um pouquinho maior. Quando eu for cortar, eu vou até descer um pouquinho mais. E aqui eu tenho o tecido do forro. Eu estou usando aqui uma viscose acetinada para o forro, mas vocês podem usar outro tecido também. Também vou cortar enviesado, dobrei aqui da mesma forma que eu já mostrei lá no tecido principal do vestido. E eu posiciono aqui, estou iniciando com o molde da parte costa, posiciono aqui certinho e venho fazendo o corte. Finalizando aqui o corte do forro das costas, vamos para o forro da parte frente. Dobrei aqui, ó, da mesma forma no viés do tecido também. Vou posicionar o centro aqui do molde na dobra desse tecido.
Vou posicionar aqui certinho. Prendo aqui com os meus pezinhos e venho fazendo o corte. Já finalizando aqui na lateral. Aqui no molde da parte frente, eu vou fazer uma curva próximo aqui à subida, né, dessa parte da fenda. Então, vai ficar assim, ó. Aqui eu tenho a marcação da fenda, eu vou marcar lá na abertura exatamente, justamente para eu saber subir aqui, porque o forro ele é um pouquinho mais comprido, então se não fizer isso aqui, ele fica mostrando, né, exatamente na altura da fenda. Então, é muito comum a gente ver esse detalhezinho aqui nos forros, né, para que ele possa ficar um pouquinho maior que a fenda. Coloquei aqui, ó, o tecidos em cima do molde certinho, para eu ter uma ideia aqui exatamente da localização. Vou até marcar aqui, ó, com alfinete certinho. E agora, eu vou fazer aqui o corte, subindo um pouco aqui na localização da fenda. Já venho aqui, ó, vou recortando. Eu não tô passando risco, gente, com o giz, porque tecido enviesado, ele é meio chatinho pra gente fazer esse corte. Então, a melhor forma é ir cortando assim mesmo. Se vocês tiverem dificuldade, vocês podem colocar alguns alfinetes aqui, sinalizando essa curva, para que vocês consigam fazer aí certinho. Então, aqui, subi um pouquinho dessa parte que vai ficar aqui à altura da fenda. E assim a gente consegue fazer o forro aqui um pouquinho mais comprido. Cortado aqui, tudo certinho, o forro também. Agora, vamos para a costura. E aqui para a costura, eu já vou iniciar preparando as alcinhas. Aqui eu tenho o tecido. O elástico, eu estou usando um elástico aqui de meio centímetro de largura. Eu medi essa alça no meu corpo mesmo, deixando levemente menor, né? Um pouquinho esticado, mas não tanto, tá? Para ficar confortável. E aqui, no meu caso, deu 28 centímetros. Ficou com 28 centímetros aqui o tamanho do elástico. Aí, vocês medem certinho em vocês, porque aí fica mais fácil para fazer. Aqui, eu cortei 4 partes do elástico e na faixinha, eu vou fazer um acabamento em barra lenço, que eu acho que fica melhor para esse tipo de detalhe, né? Fica mais delicado. Então, para barra lenço, eu dobro assim meio centímetro e venho passando a costura aqui bem na bordinha, o máximo que eu conseguir. Então, já coloco aqui, ó, e venho dobrando e passando essa costura. Sempre costurando aqui bem na bordinha. Finalizando aqui. Ficou assim, ó, bem fininho, bem na bordinha mesmo. Preciso retirar esse excesso aqui. Então, eu vou cortar assim com a pontinha da tesoura. Vou tirando aqui todo esse excesso, toda essa sobrinha que ficou. Finalizando aqui, ó, tirei toda a sobra da margem de costura. Agora, eu vou dobrar novamente. Só esse espaçozinho mesmo da costura. E venho com a segunda costura aqui por cima. Fica um acabamento aqui bem delicado, ele é ideal para a gente fazer nesse tipo de peça. Então, eu vou dobrando assim e costurando até o final aqui da lateral da tira. Ficou dessa forma, ó, fica bem delicadinho mesmo. Vou repetir isso mesmo aqui para o outro lado. E aqui eu já repeti do outro lado, ó, ficou da mesma forma. Agora, eu vou vir aqui para colocar os elásticos. Vou medir aqui, fazer uma marcação do meio do elástico e também do meio da faixinha que vai ser a alça. Posiciono aqui certinho, ó, o meio do elástico no meio da faixinha. Vou colocar um alfinete. Já vou fazer isso mesmo aqui do outro lado. E aqui, gente, veja que eu posicionei mais ou menos a 1 centímetro de distância da borda da faixinha. Vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Vou colocar um alfinete também. Agora, eu vou pegar aqui, ó, o início do elástico, vou posicionar no início da faixinha, sempre com a distância também de 1 centímetro.
Inicio aqui a minha costura, paro com a agulha assim para baixo, vou esticar toda essa parte do elástico e vou vir costurando. Vou vir costurando aqui até o ponto que está o alfinete. Parei novamente, ó, para que eu possa posicionar aqui a outra parte e costurar da mesma forma, esticando o elástico e passando a costura. Finalizado aqui, ficou dessa forma, ó. Vou fazer a mesma coisa aqui para o outro lado, só repetir aqui o mesmo processo. Posicionei lá o elástico no início da faixinha e aqui eu vou esticando e passando a costura. Da mesma forma que eu fiz com o primeiro elástico aqui do outro lado. E assim eu vou costurando o elástico aqui em toda a borda aqui do outro lado. Finalizado, já vou mostrar aqui como ficou. Fica assim, a alcinha fica super confortável, né, por causa do elástico. E aqui, continuando, eu já vou costurar essa alcinha no início aqui, ó, no topo do decote do busto. Posiciono certinho, passo a costura, ficou dessa forma. Já vou vir aqui com a outra parte, ou seja, com o forro, vou posicionar aqui também e vou passar a costura. Venho costurando aqui tudo certinho. Passada essa costura, eu vou precisar fazer aqui alguns piques nessas partes mais curvas, para quando virar, né, para quando desvirar a peça não ficar repuxando. Ficou dessa forma. Agora eu vou pro pesponto rente, abrindo aqui, ó, essas partes. Observa bem o avesso aqui da alça. E é exatamente desse lado aqui que fica o forro e que eu vou vir passando essa costura de pesponto rente. Sempre rebatendo assim bem na bordinha. E aqui finalizado, ficou dessa forma, ó, o pesponto rente fica na parte interna da peça. Agora eu preciso repetir esse processo para o outro lado. Já repeti aqui o mesmo processo com o outro lado. Vou passar uma costura agora no centro aqui, unindo o meio dessas duas partes do busto. Posiciono certinho aqui, uma parte com a outra, e venho passando a costura, sempre com a margem de 1 centímetro. Passada a costura, agora ficou assim o busto. Essa parte aqui da costura, eu vou passar ferro, né? Abrir essas costuras aqui no ferro. Mas antes disso, eu vou passar aqui para a parte frente, essa parte aqui que tem a fenda, ó. Coloquei aqui uns alfinetes para juntar, para unir aqui as duas partes. Deixei aqui exatamente a abertura que eu quero para a fenda. Aqui eu deixei 35 centímetros e meio, mas aí vocês colocam a altura da sua preferência. Então, coloquei aqui alfinetes e venho passando a costura. Vou passando a costura aqui com a margem de 1 centímetro. Costuro aqui até a altura que eu quero que fique essa fenda. E aqui para a fenda eu vou fazer o acabamento também em barra lenço. Para esse tipo de fenda aqui, eu acho que fica bem legal esse acabamento. Então, eu já mostrei para vocês como é que faz a barra lenço. Vou fazer aqui, ó, em cada lado desse da fenda, separado. Eu venho fazendo a barra lenço. Primeiro fazendo uma dobrinha aqui de meio centímetro e passando a costura. Costuro bem na bordinha, o máximo que eu conseguir. É o mesmo procedimento que eu já mostrei lá na parte da alcinha. Vou aparar aqui a sobra, essa margenzinha que fica. Tirei aqui toda a margem, faço uma segunda dobra, bem fininha também, e venho passando a segunda costura. Finalizado aqui, um lado, fica assim, ó, bem fininho. Vou fazer a mesma coisa aqui para o outro lado. Já repeti aqui o mesmo processo da barra para o outro lado. E aqui fica assim, ó, vou passar agora o acabamento lá no overlock e passar ferro. E aqui, continuando, já passei ferro aqui no busto, ó, tudo certinho, abrindo as costuras.
Passei também o acabamento de overlock aqui na costura da fenda, né, no recorte. Aproveitando, eu já passei ferro também aqui, ó, e ficou assim o acabamento. Vou passar aqui para a parte do busto, vou passar as costuras do franzido. Então, aqui eu vou deixar do início aqui da lateral, mais ou menos a distância de 12 centímetros, entre 11 a 12 centímetros, e inicio aqui a costura. Venho passando aqui na bordinha, unindo, né, os dois tecidos, e eu vou passar aqui, vou aumentar um pouquinho o ponto, porque essa é a costura do franzido. Vou fazendo essa costura até chegar aqui do outro lado. E vou pegar aqui o primeiro lado para marcar exatamente a mesma distância. Marco aqui a distância e venho com a minha costura. Vou passar agora uma segunda costura com a distância de meio centímetro. Eu sempre uso para o franzido 2 costuras, porque tanto fica melhor para franzir, como também o resultado fica mais bonito. O franzido, né, fica mais certinho depois que a gente faz. Então, aqui eu parei a costura no mesmo lugar que eu havia parado a primeira, na mesma distância, né, que eu havia finalizado a primeira. Pego aqui as 2 linhas, ó, da parte de baixo e venho puxando assim para formar o franzido. O franzido aqui não é muito, é um franzidinho pouco, e eu vou centralizar ele aqui, deixando assim, ó, do meio, da costura do meio até o início do franzido, a distância de uns 6 a 7 centímetros. Preciso conferir aqui para deixar encaixando certinho na parte de baixo, né, da peça. Vou espalhar aqui um pouquinho mais o franzido, porque ele precisa encaixar aqui perfeitamente no recorte, ó. Agora tá certinho, ficou dessa forma. Então, aqui tem mais ou menos de 7 a 8 centímetros da costura do meio para o início do franzido. Preciso fazer isso mesmo com o outro lado. Já repeti aqui, ó, o franzido, deixei certinho os 2 lados. A gente confere assim para ver se tá igualzinho. E aí, eu já posso vir aqui para costurar no recorte aqui, né, na parte de baixo da peça. Vou marcar aqui o centro, fazendo um pique, marcando aqui o meio bem certinho. E exatamente nessa marcação que eu fiz, eu vou posicionar a costura do busto, a costura aqui do meio do busto. Posiciono aqui certinho. Coloco o alfinete. Vou colocar um alfinetezinho também aqui nas laterais, para encaixar tudo certinho. Se você preferir, você pode colocar mais alfinetes encaixando, ou até mesmo passar um alinhavo. Aqui eu estou usando só 3 alfinetes, né, sendo um no centro e um em cada lateral. Em seguida, eu já venho aqui para passar a minha costura. Agora é só ir encaixando aqui no recorte e costurando com a margem de 1 centímetro. Inicio aqui sempre com retrocesso e vou seguir aqui encaixando o busto e passando a costura. Sempre encaixando aqui tudo certinho, bem alinhadinho, um tecido abaixo do outro. Já finalizando aqui do outro lado. Vou mostrar aqui como ficou. Ficou assim, ó, certinho aqui o encaixe. Vou passar aqui para a parte do forro, que eu preciso encaixar aqui também e costurar. Vou iniciar marcando também aqui o centro. É muito importante, gente, marcar aqui o meio para não desencaixar, né, na hora que você for costurando. Então, eu vou colocar aqui um alfinetezinho também, ó, centralizando a marcação do forro com a costura do meio do busto. Essas marcações são super importantes para a gente conseguir fazer aqui bem certinho. Vou fazer a mesma coisa aqui, ó, encaixando para a lateral e passando a costura. Sempre encaixando aqui tudo certinho, para não ficar formando nenhuma preguinha, porque às vezes o tecido enviesado, né,
Se a gente não encaixar certinho, ele pode ficar formando alguma preguinha. Ficou assim certinho, eu vou mostrar aqui como ficou. Bem certinho, não tem nada repuxando, nem formando pregas. Vou passar aqui para a parte costa, que eu já passei overlock no centro costa. E vou unir aqui as duas partes. Vou precisar deixar um espaço para o zíper. Vou deixar aqui mais ou menos uns 40 centímetros. E vou fechar aqui o restante. Aí vocês deixam a abertura de acordo com o tamanho do zíper. Já finalizando aqui, costura, ficou assim, ó, a abertura do zíper. O zíper que eu vou usar, ele é até um pouco maior, mas eu vou deixar só essa abertura de 40 centímetros mesmo. E faço a mesma coisa aqui com o forro. Venho aqui também e passo a costura deixando a abertura, que é exatamente onde eu vou embutir o zíper depois. Passo a costura aqui até chegar na barra, sempre com margem de 1 centímetro, que foi o que eu deixei lá no molde. Passado aqui a costura também no forro, essa parte aqui, tanto do forro, como também do tecido principal, essa parte aqui de cima, eu vou colar uma entretelazinha. Vou colar uma entretela de malha, porque quando a gente cola a entretela na peça aqui enviesada, né, o acabamento fica melhor, tá? Então, aqui até era para ter colado antes, eu acabei esquecendo, né, antes de passar aqui o overlock, mas não tem problema, eu tô com a faixinha aqui da entretela fininha de malha, e vou colar aqui nessas duas partes. Colado aqui a entretela, já dá uma estruturadazinha melhor aqui no tecido. Eu vou continuar aqui agora com a colocação do zíper. Eu vou usar um zíper comum, né? Poderia usar também um invisível, mas eu vou usar aqui um zíper comum mesmo. Então, eu vou iniciar aqui, coloco assim o cursor para baixo, vou passando uma costura aqui na bordinha do zíper. Essa costura é só para fixar ele aqui na posição correta da costura. Depois eu vou passar uma segunda costura com o outro calcador. Passei aqui de um lado, ó, venho passando do outro também. Esse lado aqui eu tô passando de baixo para cima, mas é da mesma forma que eu passei a primeira parte, só encaixando o zíper aqui e passando a costura. Uma coisa importante, gente, é não deixar o tecido esticar, para ficar bem retinho o zíper depois. Então, passei aqui toda a costura, ele tá certinho na posição de costurar. Agora, eu vou trocar esse calcador. Vou colocar esse calcador aqui, ó, que é específico para zíper, para que eu possa costurar aqui mais pertinho dos dentinhos do zíper. Então, já vou trocar aqui o meu calcador. Trocado o calcador, eu venho agora com o zíper e vou passando essa costura bem próximo aqui aos dentinhos do zíper, para ele ficar com acabamento legal. Vou passando aqui tudo de um lado até chegar aqui no finalzinho da costura. Aqui eu não tô costurando até o final do zíper, porque ele é bem maior, eu vou cortar essa sobra depois. Venho aqui do outro lado, ó, agora costurando de baixo para cima, também passando a costura aqui bem próximo aos dentinhos do zíper. Eu costuro até o iniciozinho dele aqui. Finalizado, ficou assim, ó, como ele não é invisível, então fica realmente mostrando. Vou aqui para a colocação da alça, pego aqui essa parte, ó, dobro ao meio, deixando só a margem de costura aqui do lado e faço a marcação. Isso aqui é opcional, né? Você pode marcar também um pouquinho mais para o meio ou para a lateral, aí é de acordo com o seu gosto. Eu gosto de marcar dessa forma. Retirei o calcador, coloquei agora o calcador normal e já venho aqui com a alcinha, com essa primeira parte aqui, ó, à frente. Vou deixar a alça aqui certinho, tem que tomar cuidado aqui para ela não ficar retorcida. Deixa ela assim bem retinha, parte do forro aqui está para cima. E nessa posição aqui, certinho, eu venho
coloco a alça no meio da marcação, centralizo aqui no meio da marcação que eu acabei de fazer e passo uma costura para fixar essa alça aqui na parte costa. Passada aqui a costura, ficou dessa forma, ó, certinho aqui. Preciso fazer isso mesmo aqui para o outro lado. Aqui eu já costurei também a outra alça, ficou certinho agora. Vou abrir aqui o zíper para vir costurar o forro da parte costa. Vou pegar essa parte aqui que é o forro, vou posicionar aqui certinho. Venho aqui passando a costura, sempre com a margem de 1 centímetro. E também alinhando bem aqui um tecido abaixo do outro. Finalizada essa primeira costura, eu vou vir aqui para o pesponto rente. Pesponto rente eu vou passar aqui, ó, do lado do forro. Venho passando assim, abrindo o tecido para não formar nenhuma preguinha, ficar bem legal aqui o acabamento. Finalizado aqui esse pesponto rente, já vou mostrar aqui, ó, ele vai ficar assim, pesponto rente do lado interno, e fica aqui com um acabamento bem legal, né, porque foi colocada a entretela, fica mais firme essa parte da alça. Já tô repetindo aqui pro outro lado a mesma coisa, finalizando aqui também com o pesponto rente, ficou certinho também. Agora eu já venho aqui pro fechamento lateral. Aqui pro fechamento lateral, eu vou fazer embutido essa primeira parte, mas eu quero que o forro fique solto, não quero que fique junto. Então, eu vou embutir aqui uma primeira parte e depois eu vou seguir aqui a costura de forma que ele fique o forro separado. Já vou mostrar aqui para vocês certinho como é esse processo. Vou unir aqui frente e costas e veja que o forro tá aqui para a parte de cima. Então, eu vou passar aqui essa primeira costura unindo essas três partes. Iniciando aqui na cava, na lateral. Eu vou alinhar bem aqui todos os tecidos e vou costurar. Vou passar aqui do encontro do busto, do recorte do busto, um pouco mais. Vou descer aqui uns 15 centímetros, mais ou menos, e finalizo a minha costura. Feito isso, eu quero que fique aqui, essa parte fique solta, então eu vou subir aqui, vou tirar o forro para cima e vou continuar agora costurando só o tecido principal do forro, as duas partes, frente e costa. Vou alinhando aqui certinho e costurando até chegar na barra. Finalizando aqui, já chegando na barra. Vamos para outra parte aqui, ó, que é o forro. Então, vamos embutir, deixando ele separado. Vou dobrar aqui bem rente com a cava. E venho costurando aqui até esse primeiro ponto, né? Essa primeira parada que eu fiz aqui com a costura. Aqui eu tô costurando todas as partes, frente, costa, tecido principal e o forro também. Vou alinhar aqui certinho um tecido abaixo do outro. E vou passar a costura. Eu vou parar exatamente nesse primeiro ponto aqui, ó, que eu havia costurado. Feito isso, agora vamos separar o forro da outra parte, ó. Só juntar aqui a parte do forro. Essa parte aqui eu deixo, dobro aqui para trás e inicio a costura aqui só na parte do forro. E é dessa forma que a gente consegue deixar aqui a parte do forro separado. Passo a costura aqui até chegar na barra também. E aí fica dessa forma, ó. Vou mostrar aqui para vocês entenderem melhor, tá vendo? Aqui ficou solto o forro, só ficou junto aqui até um pouquinho abaixo do busto. Vou desvirar aqui pra gente ver o resultado final como fica, ó. Veja que aqui tá tudo embutido, tá? Certinho. A parte de fora aqui também fica normal aqui a costura, ó, fica com um bom acabamento.
E aqui na parte interna, ó, ele fica separado. Então, é dessa forma que a gente faz. Eu vou fazer o mesmo para o outro lado e passar no overlock. Aqui eu já repeti o mesmo processo, ó, para o outro lado. Passei o overlock aqui também separado, ficou certinho. Troquei aqui o calcador para o outro calcador de colocar zíper, para eu conseguir agora embutir o zíper aqui na parte costa. Então, aqui, para embutir o zíper, é um processo simples também, ó. Nós vamos pegar aqui essa parte do forro, dobra aqui bem rente com o finalzinho do zíper. E aqui a gente vai passar a costura. Vamos passando aqui até o finalzinho aqui, até a parte que está costurado o zíper. Já vou posicionar assim, ó, certinho, e venho passando a costura. Só posicionando aqui um tecido abaixo do outro e costurando. Vamos costurar aqui até o finalzinho de onde foi costurado o zíper. Vou desvirar para mostrar aqui como fica. Desvirando aqui, ó, vai estar assim o zíper, tá vendo? Todo embutido. Fica muito bom o acabamento. Vamos fazer o mesmo aqui pro outro lado, sendo que do outro lado eu começo sempre de baixo para cima, para não ter que trocar aqui o lado do calcador. Posiciono certinho aqui, ó, e venho passando a costura. É o mesmo processo, gente. A única diferença aqui é que tô costurando do finalzinho do zíper pro início, mas é apenas para não trocar aqui o lado do calcador. Se a gente trocar o lado do calcador, pode costurar também de cima para baixo, que dá certo. Ficou dessa forma, ó. Essa parte que tá passando aqui do zíper eu vou cortar depois. Fechando aqui para mostrar como fica o acabamento por dentro, ó. Fica certinho, tá vendo? Ficou dessa forma. Vamos aqui finalizar fazendo a barra. Eu vou fazer barra lenço também. Então, a barra lenço é o mesmo processo que eu já mostrei a vocês, tanto na alça como também na fenda. Já inicio aqui na parte da fenda e vou dobrando meio centímetro e passando a costura. Já chegando aqui do outro lado. Vou tirar agora essa sobrinha, como eu já mostrei lá nas outras partes. Vou retirando aqui tudo certinho, faço uma segunda dobra e venho passando a costura também. Já finalizando aqui. Vou mostrar aqui como é que fica, mas vocês já viram em outras partes também, ó, fica bem fininho. Esse acabamento é perfeito para esse modelo aqui de peças. Vou fazer a mesma coisa na parte interna, gente, no forro. No forro, vocês podem até fazer uma barra mais simples também, não precisa ser barra lenço. No caso aqui, eu optei por fazer também a barra lenço, mas se quiser fazer uma barrinha mais simples, fica bom também. Então, aqui eu vou só repetir o mesmo processo de barra lenço em toda a barra do forro. Finalizado aqui, ó, ficou assim a barrinha do forro, parte de costura aqui tá pronta. Eu vou finalizar essa peça passando ferro, tirando aqui alguma pontinha de linha que ainda tenha e volto para mostrar ela pronta. Bem, pessoal, aqui está a peça finalizada, detalhezinho aqui, ó, do recorte do busto, as alcinhas, super confortável. Essa peça vestiu muito bem, parte costa aqui, ó, certinho. O enviesado, né, tem sempre esse caimento bem legal aqui no corpo. Esse foi o resultado aqui da nossa peça, eu amei, espero que vocês tenham gostado também. Lembrando sempre, para quem quiser comprar o molde em PDF, o link de compra está disponível aqui no primeiro comentário e também na descrição do vídeo. Se você gostou, também já curte, já compartilha com mais pessoas e deixa um comentário aqui abaixo. Muito obrigada por ter assistido e até o próximo vídeo.